Boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, você que está me assistindo nesse momento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, no versículo 1 em diante. Está escrito assim na palavra do Senhor Jesus: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou em um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosas na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Aleluia. Feche os teus olhos, você que pode nesse momento. Coloca a mão na altura do seu coração. Eu quero orar, agradecer a Deus e pedir que essa mensagem venha falar com você, que essa mensagem venha impactar a sua vida, a ponto que você venha mudar toda a sua história, todo o destino do seu futuro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu elevo a minha voz ao Senhor e lhe peço que as tuas mãos poderosas, ó Pai, venha direcionar essa semente dentro do coração desse irmão e dessa irmã que está me assistindo agora nesse momento. Que o Senhor venha impactá-lo, ó Pai, impactá-la de uma forma tão grande, Senhor Deus, que toda a sua história venha mudar através do teu poder, e que depois, ó Pai, dessa mensagem, depois dessa palavra ministrada ao coração dessa irmã, ao coração desse irmão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu tenho absoluta certeza que um destino de vitória está sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sonhos, visões. Quando nós falamos sobre sonhos e visões, parece que são as mesmas coisas, mas ela tem um pouquinho de diferença, porque o sonho você está dormindo, e visões ou visão você está acordado. E quando eu entendo isso, sonho e visão, eu começarei a entender o que estava acontecendo aqui nessa passagem da Bíblia. O profeta não estava dormindo, o profeta estava acordado. Então ele não estava tendo um sonho, ele estava, como o próprio texto já diz, o Senhor me pegou em uma visão em espírito. Eu estava acordado. E tudo que eu vi foi algo real, foi algo que poderia ser palpável. E agora o profeta diz que Deus pega ele e coloca ele em um meio de um vale de ossos secos, faz que ele agora ande por esse vale, e ele começa a pisar nos ossos, e ele descreve que esses ossos estavam sequíssimos. Habitava naquele lugar a morte. Com toda a sua atenção nesse momento, eu quero trazer algo para você, que eu tenho certeza que no entendimento do Espírito Santo, você vai conseguir contextualizar isso, trazer para o que está acontecendo na sua vida, trazer para os dias de hoje o que está acontecendo com toda a nossa nação. Primeiro, o que Deus queria mostrar para o profeta e para o povo de Israel o que estava acontecendo naquele momento, o que estava acontecendo nessa história, o que Deus está querendo agora mostrar para todos nós, para você que está me assistindo aí agora, o que estava acontecendo. E se você trazer para os dias de hoje, tem tudo a ver essa história, o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, que eu posso me colocar no meio de um vale de ossos secos, ossos que estão ali há muito tempo, ou há anos, sequíssimos. Quer dizer que a morte realmente habitava naquele lugar. Não existia vida, não existia esperança. Deus queria mostrar
algo para o profeta. E ele também está querendo nos mostrar algo muito forte nesse momento. Para você entender o povo nessa história, eles estavam cativos, escravizados, um povo sem esperança, um povo que já tinha perdido praticamente a sua fé, a maioria deles, um povo onde os profetas já não falavam mais, um povo que já não ouvia mais a voz de Deus, um povo que já estava sem templos para adorar. Ei, entenda isso. Um povo que já não ia mais os tabernáculos. Eles estavam longe de Deus, estavam longe da igreja, estavam longe do altar, estavam longe da sua fidelidade, já não ofertavam mais, já não levavam mais sacrifício para o tabernáculo, já não prestavam mais culto a Deus. Esse povo, agora o profeta, ele tem uma visão de Deus. A revelação para o profeta, como estava o povo nesse momento. Estavam em um cemitério de vivos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Me acompanhe nessa história. Um povo desobediente agora, longe de Deus, que já não prestavam culto mais ao Senhor, já não sentiam mais a presença de Deus. Agora um profeta, Deus pega esse homem e leva ele em vida, ou melhor dizendo, ele estava acordado, leva ele para um cemitério de covas abertas, onde os corpos estavam pulados para fora, todos expostos. E ele pisava, e Deus ainda começou a levar ele. Eu quero que você vá para a direita, eu quero que você vá para a esquerda, ande nisso. Dê uma volta com esse profeta. Aí eu fico tentando imaginar a mente do profeta naquele momento. Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque Deus estava querendo mostrar que mesmo a situação que o povo de Israel se encontrava naquele momento, mesmo debaixo de desobediências, várias desobediências, mesmo o povo longe e sem esperança, Deus estava falando agora para o profeta: eu sou a esperança de Israel. Deus estava falando com o profeta assim: olha, eu ainda, escute, profeta, vou realizar o grande milagre na vida desse povo. Deus disse isso para ele quando a voz do Senhor veio para o profeta Ezequiel e disse assim: olha, você acredita, Ezequiel, que se você profetizar no meio desse vale, no meio desses ossos, todos que estão aí agora, todos eles podem voltar a viver? Aí no texto que eu acabei de ler, ele ouviu isso. Aí eu tento entrar na história. Imagina você num cemitério agora, da sua cidade, e Deus falando com você: profetiza nesse cemitério que os corpos irão se levantar. Você teria fé para isso? E Deus perguntou para Ezequiel. Ezequiel respondeu assim: olha, tu sabes, Senhor, até aqui eu posso, mas depois disso, profetizar eu profetizo, mas o milagre é só o Senhor, tu sabes. E quando Deus falou com ele isso, Deus estava dizendo para o profeta: ainda há esperança para Israel. Talvez a sua vida, a mortandade habita dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua família, nos seus familiares. Escute, eu quero profetizar o Espírito de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o que está morto na sua casa, o que está morto na sua vida, vai
tornar a viver em nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Se você acredita, eu quero que você curte esse vídeo. Eu quero que você compartilhe. Que você ative o sininho também, para que todas as notificações, todas as mensagens que forem pregadas aqui nesse canal chega até a sua vida para poder te abençoar. Amém? Já curtiu? Já compartilhou? Então eu vou continuar a mensagem, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Já tem falado, Ele vai continuar falando. Quando o profeta, ele disse para Deus: tu sabes. Ele estava dizendo para Deus: eu sou limitado. Ele não estava dizendo para Deus que não tinha fé para aquilo, mas ele estava dizendo: eu sou limitado. E quando ele fala isso, Deus pede que ele sobe e profetiza para o vale, para o cemitério. E ele então profetizou, ele então gritou, e ele profetizou vida naquele lugar. E a Bíblia nos descreve que no momento que ele profetizava, eu creio que a fala dele foi pausada, foi longa, foi duradoura, porque na medida que ele ia profetizando bênçãos, a Bíblia nos descreve que houve um reboliço naquele lugar, e os ossos começaram a bater um no outro, um membro batia no outro, a cabeça encaixava no seu lugar, e de repente estava ali agora vários esqueletos na frente daquele profeta. Tenta imaginar a cena, que loucura. Como eu disse, quando o sonho é forte, quando a visão é forte, você entra de um jeito e sai de outro. Aquilo praticamente era um filme de terror. Os ossos, né? Tem gente que tem medo de passar de noite na frente do cemitério. Agora imagina você dentro do cemitério profetizando para os mortos, e eles agora se encaixando. E então, de repente, estava agora todos os esqueletos ali. E Deus estava abrindo a visão do profeta, abrindo a ferida do que estava acontecendo. Porque Deus estava mostrando para o profeta que a nação de Israel, ela estava morta espiritualmente. Por isso que o tema dessa mensagem é o cemitério de vivos. Estava vivo fisicamente, mas mortos espiritualmente. Preste atenção, olhe, fica aí com os seus olhares agora aí, os seus dois olhos nessa telinha. O nosso adversário, ele quer que você perca a sua fé. Ele quer que você perca a sua esperança. Ele quer que você morre espiritualmente. Porque se você morrer espiritualmente, você desacredita na sua vida. Você desacredita no futuro. Você desacredita em tudo que Deus possa te dar. Você está me entendendo? E era assim que o profeta agora estava vendo a nação de Israel. Mas deixa eu te falar um negócio. Essa é a realidade de todos nós. Essa é a realidade de várias nações. Qual nação, qual pessoa, ou melhor, eu e você, não passamos por períodos, né, de transgressões, de pecado, de falha, de tropeços. Em Efésios, eu vou ler um versículo aqui interessante. Em Efésios capítulo 2 e o versículo 1 fala assim, olha, Ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua em nós, filho da desobediência. Olha só para você entender isso. Nós nascemos no pecado, mas
a morte de Cristo aconteceu com Efésios, eu acabei de ler. E quando você começa a entender que é o seu pecado, que é a sua transgressões, que te levou ou que te fez chegar aonde você está agora. Até quando você aceita a Jesus, que você começa a prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, você começa a enxergar os seus pecados e toda a sua trajetória muda, porque Deus começa a abrir-te, mostrar que você realmente até ontem estava morto. E você entende o que você estava vivendo. O profeta estava vendo agora que o povo estava andando de forma errada. Eles tinham esquecido o seu Deus, perderam a fé. Qual de nós, por um momento da sua vida, eu vejo isso na minha, já passei por isso, que fiquei desacreditado, que perdi a esperança. Mas Deus te colocou você nesse vídeo agora, para você entender que ainda há esperança. Ainda há esperança, porque Deus, Ele nunca perdeu o controle da situação. Você acredita nisso? A nossa vida, ela é como várias caixas, e que nós precisamos abri-las e ver o que está dentro dessa caixa, aquilo que nós temos que tirar e jogar fora, e aquilo que tem que permanecer na nossa vida. Porque toda restauração é preciso que nós entendamos a necessidade de arrancar os nossos pecados, as nossas manias, vamos dizer, alguns costumes que carregamos, ou algo que esquecemos que era de Deus e nós colocamos de lado. E aí, quando você abre essa caixa, identifica isso, você joga fora, o Espírito entra dentro de você e te começa a mudar, ou te moldar nos padrões dos céus. E era isso que Deus estava agora mostrando para o profeta. Veja, Ezequiel, olha o que acontece com o povo de Israel. Eles estão longe, estão mortos, mas eu vim para trazer vida. E quando ele profetizava, vou voltar lá no texto, os corpos começaram agora a se unir, os tendões subiram nos ossos, a carne começou a subir, a unha começou a crescer, os cabelos. Gente, isso é uma coisa que é sobrenatural. Às vezes eu estou pregando e tentando imaginar, me colocando naquela cena. Talvez você está me escutando, nem consegue acreditar que isso aconteceu. E quando passa o tempo, no término da sua profecia, a Bíblia nos descreve que tinha agora um exército de pessoas de pé. Eu vou repetir: tinha um exército de pessoas de pé em frente ao profeta. Deixa eu ler para vocês. Versículo 7 do capítulo 37. Está escrito assim, ó: então profetizei segundo me fora ordenado. Não era dele, era de Deus. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntaram, osso com cada osso. Versículo 8: olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram a carne, e se estendeu pele sobre todos eles. Essa é a primeira parte da mensagem. E a segunda, eu vou falar sobre ela e vou terminar em orar por você. O profeta, no capítulo 36, versículo 7, e a parte A do versículo 8, ele encantado com o que estava acontecendo, um monte de pessoas à frente dele. Ele estava vendo assim, dizendo: nossa, olha o que Deus vai fazer com Israel, olha o milagre.
E Deus pede para você: olha, o que você está vendo? Ele disse: eu vi ossos batendo contra os ossos, eu vi tendões subindo nos ossos, eu vi a carne crescer nesses tendões, eu vi a pele crescer sobre a carne, eu vi o cabelo, os cílios, os olhos. Eu estou vendo tudo perfeito, Deus. Mas é assim que às vezes nós conseguimos ver alguns irmãos e algumas igrejas, algumas nações, alguns povos, alguns países. Eles estão de pé, todos estão perfeitos, cabelinho certinho, cortadinho, a igreja todo mundo arrumadinho, bonitinho, cheiroso, roupa de marca, tênis de marca, relógios, cada um mais chique que o outro. Há um desfile de moda, um tanto de coisas. Mas ele continua dizendo assim: olha, Alexandre, olha que interessante. Todos estão com carne, todos estão com seus tendões, os ossos, as crianças, tudo perfeito. Mas o texto continua: mas eles ainda continuavam o quê? Mortos. Estavam de pé, mas não tinha o Espírito Santo. E é aqui que eu quero frisar e finalizar a mensagem. Tem muitas igrejas, tem muitas pessoas, tem muitos pastores, tem muitas famílias, tem muita gente que estão vivos, mas sem o Espírito Santo de Deus, que andam na rua, mas sem o Espírito Santo de Deus, que vai para sua casa, mas sem o Espírito Santo de Deus, porque o Satanás, ele arrancou a sua esperança, ele tirou a sua fé. E é isso que Deus estava mostrando para o profeta: eu quero devolver não a carne, eu não quero devolver para ele os seus cabelos, o seu terno bonito, a sua roupa maravilhosa, mas eu quero colocar dentro deles o Espírito Santo. E era isso que estava faltando na nação. E hoje nós estamos vivendo uma situação da mesma forma. Todos estão vivos, mas uma grande parte está sem o Espírito Santo. Uma grande parte, eles estão nos cemitérios, enterrados vivos. E Deus, Ele quer que você venha habitar dentro de você aquilo que é a vida da igreja, aquilo que é a vida do cristão, aquilo que é a vida daqueles que têm fé. E quando o profeta conseguiu identificar isso, Deus falou com ele assim: olha, eu ainda tenho solução para aqueles que estão vivos fisicamente e mortos espiritualmente. O profeta: mas o que eu preciso fazer? Profetiza. Mas o que eu preciso falar? Agora você vai profetizar o Espírito Santo sobre a vida desse exército. Amada igreja, amado irmão, você que está me assistindo agora, aí ele se encheu de prazer, e o poder de Deus habitava dentro dele, que aquilo já não era mais um cemitério, aquilo já era os céus. Ele disse: vento dos quatro cantos, sopra sobre esse vale. E quando ele terminou de profetizar, a morte que habitava naquele lugar, ela teve que dar lugar para a vida. A morte que habitava naquele lugar teve que se bater em retirada, porque onde Deus chega, tudo que está acontecendo de ruim tem que se retirar, e habita naquele lugar o poder do Senhor Jesus. E a morte saiu para que o Espírito dos céus, do Senhor, de Deus, habitasse naquele povo e gerasse naquele povo vida. E eu quero profetizar hoje para a sua vida isso. Identifique, escute com muita atenção. Identifique, porque a restauração só acontece depois que você consegue enxergar a morte. Eu vou repetir: a restauração ela só acontece quando você identifica as coisas de errado que estão na sua vida. Depois que você identifica a morte, você profetiza, ou você recebe uma profecia, igual eu estou agora profetizando sobre a sua vida agora. O Espírito
Espírito de Deus que vai expulsar, que vai tirar da sua vida, da sua casa, da sua família, tudo aquilo que te impede de você vencer. Entenda isso. O vento habitou, entrou o Espírito, e aquele povo começou a respirar. E o que está faltando em você é o Espírito Santo de Deus, a comunhão com Deus, é você aproximar de Deus. É isso que está faltando. Toda aprovação do diabo, vou finalizar aqui agora e vou orar por você. Toda aprovação do nosso inimigo, ela chega em nossa vida para nos afastar de Deus. Eu vou repetir. Toda aprovação do inimigo, ela chega em nossa vida para nos afastar de Deus. E nós estamos vivendo, nos dias de hoje, um esfriamento, um afastamento da igreja do Senhor Jesus, daquele que pode resolver, de Deus. Essa mensagem é para que você venha identificar a morte e receba dentro da sua vida o Espírito do Senhor Jesus, que vai expulsar essa morte e vai colocar algo dos céus sobre a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Aleluia. Eterno Deus e soberano Pai, Deus da nossa vida, da mesma forma que o profeta conseguiu identificar, Senhor, a morte, conseguiu identificar o problema, o afastamento daquele povo, a distância da nação de Deus, e agora ele conseguiu ver a esperança voltar a viver. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo na vida desse irmão que está me escutando agora, que me acompanhou, que curtiu essa mensagem, que compartilhou essa mensagem, que ativou porque ele quer ouvir mais mensagens abençoadas. Eu estou dizendo para você que chegou na sua vida hoje o Espírito Santo, aquele que gera, aquele que te impulsiona, aquele que te levanta, aquele que coloca sobre a sua mente o poder de vencer. Identifica a morte e receba a vida, e saia desse cemitério hoje respirando, glorificando, exaltando o nome do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. É tempo de você voltar, não é tempo de você ficar esperando as coisas acontecer. É tempo de você fazer, é tempo de você agir, é tempo de você mostrar, externar a sua fé, para que a reação dos céus aconteça sobre a sua vida. Eu termino essa mensagem dizendo: vale dos ossos secos, ei, nunca mais, porque a vida entrou em você, a vida entrou em sua casa. Quarta-feira nós estaremos de volta nesse mesmo horário, para poder ministrar vida, para poder ministrar bênçãos para o seu lar. Domingo nós teremos culto normalmente aqui na igreja. Domingo nós teremos uma live ao vivo nesse canal, para poder abençoar a sua casa com o pastor Wagner Lana. E quarta-feira nós estaremos com a mensagem de Deus para a sua vida. Fique com Deus, saia desse vale, receba sobre a sua casa, sobre a sua família, o Espírito Santo, que esse sim nos gera vida e vida com abundância. Paz seja convosco.